Nós estaremos orando nesse momento, colocando as nossas vidas diante do altar de Deus. E eu já pediria a Simone para abrir ali Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Nós estaremos lendo novamente a carta à igreja de Tiatira, e nós vamos começar o nosso estudo já a partir do terceiro ponto, que está na página 6 da nossa apostila, lá no finalzinho. Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa manhã, por mais essa vida que se renova, Pai. Ô Pai, por nós termos acordado, o fôlego de vida está no nosso pulmão e nós podemos compartilhar da Sua palavra. Senhor, venha falar aos nossos corações, porque Tu és o nosso professor, Tu és o nosso mestre. Não é à toa que Jesus falou a ninguém chamar de mestre, porque só um é o vosso mestre. Senhor Jesus, Tu és o nosso mestre supremo, e pedimos que Tu venha falar através de nós, que o Teu povo venha adquirir o conhecimento Teu, da Tua palavra, e que glorifique o Teu nome, em Cristo Jesus, o Senhor. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Vamos lá, gente. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na aula anterior, nós falamos sobre o destinatário e nós fizemos um perfil da igreja de Tiatira, da cidade de Tiatira, e depois nós falamos sobre o autor
que é Jesus Cristo, e como ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, aquele que tem os 7 olhos e que o pé reluzente como latão. Nós falamos sobre isso, que é os sete olhos são a visão perfeita, a onipotência, a onisciência de Deus, e os pés como latão reluzente, que significa que ele tem autoridade de julgamento. Nós falamos que na Bíblia, latão reluzente sempre significa juízo, julgamento, é símbolo, é um simbolismo de julgamento. E nós paramos aqui e nós vamos dar prosseguimento no terceiro ponto, que é a aprovação. Bota no versículo 19, Simone, por gentileza. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A gente vê que espiritualmente a igreja de Tiatira era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha obras, e obras que estavam crescendo, ou seja, a igreja estava numa fase de crescimento. Jesus falou que eles estavam fazendo mais agora do que estavam fazendo no princípio. E ela também era uma igreja caracterizada pelo amor. Aí eu coloquei aqui na apostila, tá, obra está a um passo à frente de Éfeso, pois é cumprimentada pelo seu amor. Nós vimos que Éfeso também tinha as mesmas virtudes que Tiatira tinha, porém ele havia abandonado o primeiro amor. A igreja de Tiatira não. A igreja de Tiatira, ela ainda permanecia no amor, ou seja, a motivação para que as suas obras continuassem, fosse crescente, era o amor. Essa igreja de Tiatira era uma igreja conhecida e caracterizada pelo seu amor. E o interessante é que a palavra que João usa para referir a esse amor, ele não usa eros, logicamente que não, mas ele também não usa filos, que é um amor fraternal, é um amor entre irmãos. A palavra que João usa para escrever o amor que a igreja de Tiatira apresentava era a palavra ágape, que é o amor divino, que é o amor perfeito, que é o amor sem interesse, sem desejar coisa alguma em troca. E essa igreja também era caracterizada pela fé. A palavra grega usada por João para descrever a fé aí nessa passagem foi pistes, que pode significar tanto fé quanto fidelidade. E aí o comentarista do livro, um dos livros, né, que nós estamos pesquisando, diz que nessa passagem a melhor saída para entender essa palavra piste é permitir os dois significados, ou seja, a igreja de Tiatira era uma igreja reconhecida não só pelo seu amor, mas também pela sua fé e pela sua fidelidade. E é interessante que, se a gente for comparar as virtudes da igreja de Éfeso e as virtudes da igreja de Tiatira, a gente pode dizer que nós teríamos uma igreja perfeita, uma igreja operosa, uma igreja com fé, ou seja, a motivação para emanar o poder de Deus, que é a fé, a fidelidade, ou seja, permanecia firme aos ensinamentos dos apóstolos, e também seria uma igreja reconhecida pelo seu amor, e seria uma igreja
uma igreja que tinha que julgava as pessoas, uma igreja me fugiu a palavra, depois eu lembro, tá? Era uma igreja fiel, né? No sentido de que ela não zelosa, a palavra é zelosa, era uma igreja zelosa, ela não permitia falsa doutrina no seu seio. Isso se fosse o conjunto de Éfeso com Tiatira, porque se em Éfeso Jesus criticou a igreja pela falta de amor, em Tiatira ele criticou a igreja porque tolerava Jezabel. Interessante, não? E nós vamos continuar falando sobre as virtudes. Serviço, a igreja era conhecida pelo seu serviço. A palavra grega usada para serviço foi diaconia. E a interpretação de Beyer diz que essa palavra significa qualquer realização de serviço feito com amor genuíno. Aliás, diaconia que vem da origem à palavra diácono, ou seja, servo para servir ao servo. Ou seja, a origem dessa palavra vem de um amor genuíno. Qual é a motivação do diácono prestar serviço na igreja? É um amor genuíno. O diácono ele serve sem intenção de recompensa. Ele não serve por dinheiro, ele não serve para ficar reconhecido, ele não serve para receber abraço, ele serve tão somente pelo prazer de ser servo, de servir, de ajudar. A recompensa do diácono é a prosperidade dos seus irmãos. Aí vem a origem da palavra serviço na qualificação da igreja de Tiatira. Eles serviam, eles trabalhavam sem interesse próprio, sem buscar ganhos pessoais. Jesus, em relação aos fariseus, ele dizia, né, que os fariseus gostavam de fazer oração em praça alta, sentar nos primeiros lugares, receber tapinha nas costas. Esse cara, Jesus falou que eles já tinham recebido o seu galardão. A igreja de Tiatira não. A igreja de Tiatira não precisava ser, tem um hino que aliás eu gosto muito, não precisava ser reconhecida por ninguém. A glória da igreja de Tiatira era que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Aliás, mas vamos seguir em frente. A quarta parte, não, tem paciência, né? A palavra paciência vem do grego hipomone, que significa mais do que suportar passivo as privações ou provações. Essa palavra significa, na verdade, uma constância ou persistência positiva. Isso significa que as tribulações que elas passavam não fazia com que ela regredisse. Muito pelo contrário, era um motivo para que ela trabalhasse cada vez mais. Está vindo luta, está vindo provação, não tem importância não, eu vou perseverar, eu vou em frente, eu vou continuar fazendo. Paulo escreveu na igreja de Coríntios, lá no capítulo 15, eu não me recordo bem o versículo, mas ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inconstante e sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa fé, o vosso serviço tem galardão, e aí não da parte do homem, mas sim da parte de Deus. Então, essas virtudes, elas eram encontradas na igreja de Tiatira. E lembra que eu já falei e vou continuar falando. Essas virtudes, esses elogios das igrejas, Deus ele procura ver em toda e qualquer igreja.
são virtudes que Deus procura ver em cada um dos seus filhos, em cada um dos seus servos. Então, essa igreja ela tinha amor, essa igreja ela tinha fé, essa igreja ela tinha serviço e essa igreja ela tinha paciência. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Aqui não aqui como é que é? Ih, caramba, hoje as palavras estão... Aqui não é só eu falando, não. Aqui tem interatividade, tá? É daqui para aí, mas eu também gostaria que viesse daí para cá. Amém? Então vamos lá. A censura. Capítulo 2, 20 a 23. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Até o 23. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento ao que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Censura. Toleras a Jezabel. A tolerância do mal era um pecado constante na igreja de Tiatira. Querido, a apostila, tá? Página 7.4. A tolerância ao mal era um pecado constante na igreja de Tiatira. Jezabel era provavelmente um nome símbolo, referência à esposa de Acabe, que induziu os israelitas a adorarem a Baal. 1 Reis 16:31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo, assim como suas prostituições e feitiçarias. 2 Reis 9:22. Quando Jorão viu a Jeú, perguntou: você vem em paz? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Então essa mulher Jezabel, ela era conhecida por idolatria, feitiçaria e prostituição. É interessante, né, que via o nome, né, dessa mulher Jezabel, porque na história lá de Israel, a Jezabel, ela tinha como
seu desafeto, aquele que era contra o que ela fazia, que se voltou contra ela, que teve uma postura contra o que essa mulher fez, foi Elias. E lá na passagem lá do Monte Carmelo, né, a gente vê a batalha de deuses, tal qual no livro de Apocalipse. Tem os filhos de Deus, Jesus se apresenta, né, como sendo o filho de Deus, e fala sobre os filhos dessa mulher, os filhos espirituais dessa mulher. No mesmo sentido da batalha no Monte Carmelo. É interessante que o juízo, nós vamos ver mais para frente, que o juízo para os filhos espirituais dessa mulher seria a morte. Irei matar os seus filhos, na mesma condição que aconteceu com os profetas de Baal e poste ídolo. Depois da grande batalha contra Elias, eles foram mortos ao fio da espada. Olha, gente, eu não sei falar o nome desse irmão aqui não, tá? Mas é isso aí, é Duestrit, é pior do que o nome polonês, mas é isso aqui que está escrito aqui. Diz: uma determinada mulher que diante da ambição de ser profetisa tinha provado as doutrinas nicolaítas e por esse motivo foi escolhido a nova Jezabel. A falsa profetisa de Tiatira estava sendo tolerada para que ensine e engane os servos, para que se prostituam e comam o sacrifício da idolatria. Essas duas coisas são atribuídas aos seguidores de Balaão e os nicolaítas em Pérgamo. E a ela, né, foi-lhe dada uma palavra admoestativa. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. No entanto, ela não quis se arrepender. Queridos, eu posso fazer uma pergunta para você? Por que o pecado dessa mulher, o pecado de idolatria dessa mulher, também foi chamado de adultério? Porque os filhos espirituais dessa mulher estavam em adultério. Alguém pode me dizer por quê? O que é adultério? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem essa resposta. O que é adultério? É o quê? Sim, é uma coisa ilícita, mas é o que é? Traição, sim, mas qual tipo de traição? Não estou entendendo. É traição conjugal, é falta de fidelidade conjugal. Por que os filhos dessa mulher foi chamados de adúltero? Por quê? Sim, a idolatria é comparado com adultério. Mas por que idolatria é comparado com adultério? Não entendi. Jesus é o quê? Se Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, a igreja está se relacionando com o outro, Deus é o noivo. Exatamente por isso. Também, né? Queria ter uma filha assim, né, Renata? Exatamente por isso que idolatria é comparado com adultério, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Se eu passo a adorar outros deuses, eu estou sendo infiel ao meu noivo, que é o Cordeiro Jesus Cristo. Queridos, idolatria não é que a gente está justificando, mas eu consigo entender vários tipos de pecado que alguns crentes cometem, como o pecado de prostituição. Não estou justificando, tá, gente? Eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que eu entendo que um crente possa cair nesse pecado.
Não estou justificando, é um ato errado, não devemos praticar. Mas eu entendo um filho de Deus que possa cair nisso. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai e se prostituiu. Mas eu não entendo idolatria no seio da igreja. Eu não consigo entender como alguém que conhece a Jesus, que participou das delícias celestiais, que teve um encontro fiel com o verdadeiro Deus, possa se cometer idolatria e buscar outros deuses. Para mim, aí onde eu quero entrar, uma das consequências maiores de um não novo nascimento é exatamente a idolatria. Eu consigo entender um servo de Deus que não consegue deixar o vício do cigarro. Eu consigo entender um servo de Deus que não consegue deixar o vício da bebida. Não estou justificando, volto a dizer, é pecado, mas eu não consigo entender um servo de Deus se ajoelhando para estátuas feitas de mão de homem. Eu não consigo entender um servo de Deus prestando culto a ídolos que quem recebe são demônios. Na minha opinião, volto a repetir, uma das maiores evidências de um novo nascimento que não existiu é algum filho de Deus, um cristão que tenha abandonado a igreja e esteja adorando a outros deuses. Eu vinha conversando com Beth e a gente estava falando, eu e Beth estávamos conversando exatamente sobre isso, de pessoas que são afastados da igreja e que não conseguem voltar porque tem um relacionamento sexual ilícito. Eu consigo entender isso, ser preso por isso, mas eu não consigo entender uma pessoa que não volta da igreja por causa de outros ídolos lá fora. É algo complicado para que eu entenda. Eu acho que uma pessoa nesse nível, ela precisa ouvir novamente a palavra de salvação. Ela precisa novamente entender o plano da salvação de Deus. O Evangelho precisa novamente ser pregado a essa pessoa, porque ela não entendeu quem é Jesus, ela não entendeu o passo de fé que ela deu no simples levantar, eu quero a Jesus. Ela não entendeu o passo que ela deu. Ela precisa novamente ser confrontado, e aí, no bom sentido da palavra, com a palavra de Deus, para que venha realmente ter uma experiência com Deus. Porque quem passa a adorar ídolos nunca teve uma experiência real com Deus, nunca sentiu a presença do Espírito de Deus na sua vida, a alegria que traz. Você parece que está andando nas nuvens, você parece que está no paraíso de verdade, parece que o céu desceu até você. É difícil de explicar, é gostoso de sentir. Com certeza essa pessoa nunca teve essa experiência do novo nascimento, de sentir o Espírito Santo pulsando dentro de você, te ensinando, te retratando. E aí, quando você lê a palavra, já não é mais a mesma coisa. A palavra fala com você. Você chega num versículo e você não consegue passar daquele versículo porque o Espírito Santo está ministrando naquela passagem para você. Essas experiências de novo nascimento nunca teve na vida, porque senão jamais deixaria a presença de Deus por qualquer ídolo que fosse. Ainda que, como nossos amigos, eu não vou falar religião não, adoram tanto a mãe de Deus, mas é a mãe de Deus, mas é a mãe de Deus.
como se Deus tivesse mãe. Deus tenha misericórdia deles, porque Jesus teve a sua mãe, Jesus homem, Jesus Deus sempre existiu. Oi? Alguém falou alguma coisa? Foi lá fora? O Jesus Deus sempre existiu, não veio do útero da Maria. O Jesus homem sim, o Deus não. Tanto que Jesus tem duas naturezas. Então é uma heresia muito grande dizer que Maria é mãe de Deus. Mas eles dizem, né? Que Deus um dia abre o entendimento deles. Então, esse tipo de pecado na igreja, ele traz consequências. Ele traz consequências. O anjo da igreja deveria ter cuidado desse sentido. Fala, meu pastor. Quem é Deus? O Senhor é Deus ou Baal é Deus? Se é Baal, sirva Baal. Mas se for o Senhor, sirva o Senhor. Você ficar servindo a dois deuses, não dá. E aí a condição de idolatria é a condição de condenação. A pessoa se autocondena. Porque se você busca um Deus falso, você está errando o alvo do Deus verdadeiro. Então não tem salvação. Se a salvação vem do Senhor, você não tem a salvação, você está comigo com o Pai. É isso? Uhum. E aí, automaticamente, você rejeitar, né, a Deus e buscar o Deus que na verdade não é Deus que existe Deus, sabe? E aí as consequências disso, você deixa de se consegue, primeiro que você traz a condenação para você, porque você traz a maldição aí para você. É de Deus é peça. Jesus tem a maldição por outro. Você fica privado da igreja de Deus. Você não só traz a condenação, mas você priva de ter o benefício de Deus. O Deus verdadeiro. Uhum. Mas isso é uma artimanha do inferno já, essa lei da fé usada por uma condição dessa. E aí vai muito mais caro do que ele estava colocando, porque é uma coisa que você luta no seu interior contra a sua carne, né? Uhum. As lutas maiores estão aqueles inimigos, né? A carne, o mundo e o diabo. Então, para onde nenhum mais veloz é carne. Então, o
diabo, você não tem lugar que ele está. Eu acredito, Renato, que para a maioria dos filhos de Deus, o inimigo mais terrível é a carne, porque do mundo você tem como se afastar, do diabo você resiste a ele, mas a carne não tem como você sair de dentro de você, não tem como você sair de dentro, a sua carne vai aonde você quer, a sua natureza pecaminosa, e aí, querido, entenda a carne não como isso aqui não, tá? Mas como a nossa natureza pecaminosa, ela vai aonde a gente for, ela anda do nosso lado, juntinho da gente. Mas aí o que a palavra de Deus nos ensina? Que a gente tem que fazer morrer as obras da carne. É morrer mesmo. É morrer. Fazer morrer. Porque se você não fizer morrer, ela vai ganhar. E às vezes a gente mata ela, mas ela é persistente. Se você bobear, ela volta a viver, tá? É uma vigilância constante. Por isso que eu digo que na minha opinião, só um minuto, Chico, o maior, isso é claro que para outros pode ser diferente, para mim, meu inimigo mais feroz, o que eu mais ponho guarda contra ele é a carne. Fala, Chico. Desculpa, Renato, terminou? Fala, Chico. Esse assunto é interessante, assim, afetado, você traz só entra nesse negócio, digamos assim, desse mentir. Legal, corpo, alma e espírito. Vou falar a minha palavra. Você não pode falar com a minha, tem que ser com as suas. Corpo, alma e espírito, esses três caras, olha, isso é da minha palavra, vivem juntos, antigo. Eles dormem juntos, acordam juntos, não tem jeito de desconectar esses três caras, não tem. Olha só, eu estou entendendo sua fala, entender a fala de Renato, de todos aqui, mas olha só, rei, cara, olha só, não pode dar comida para elazinha, ó, não pode dar comida para elazinha, não. Se você der comida para elazinha, ela vai se fortalecer, vai ficar virada no samurai, vai virar cavalo selvagem, vai pular em cima do indivíduo. Aí temos que dar um outro tipo de comida para ela, que ela vem, ó, fica linguadinha. Aí vamos alimentar os outros dois, para poder os outros dois ficar aqui no nível bem maior, para poder ela ficar fraquinha. E essa guerra não se vence uma semana, uma década ou meio século, não. É dia após dia, e é uma guerra constante. Não é à toa que... Eu tenho vontade de pular em cima, eu tenho vontade de ver. Aí no outro dia, olha, prestei atenção, os outros já estavam pensando assim, eu e o Chico pensando, não se escandalize com o que o Chico vai falar, não. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, Davi, Jonathan, que vai naquela meia dúzia de cara tudo virado de samurai, lá no Velho Testamento, eu junto com essa galera. Fiquei pensando isso, com uma espada desse tamanho na mão, afiada, cortando dos dois lados. Você tem uma espada na mão mais poderosa do que essa. Aí olha só, por esse mar, meu Deus, olha só, não é por aí, tio Renato, o caminho, não é por aí o caminho. Você tem uma espada mais poderosa do que essa. Esse é o caminho. O caminho não é esse, eu não estou no Velho Testamento, eu estou no Novo Testamento, o tempo da graça, o tempo da redenção de Jesus, o tempo de mergulhar de Jesus, botar a cara no chão e falar assim, olha só, eu preciso da tua força, da tua ajuda, porque senão eu não vou vencer. Aí Paulo lá numa deixa pra gente legal. Paulo, caramba, o que eu quero fazer, eu não consigo. Ele estava falando de quem? Da natureza pecaminosa dele. Natureza que você adquiriu de Adão. E olha, Adão está dentro da gente, todos os dias tentando nos sufocar. Já que a gente não pode dar comida para ele, temos que dar alimentação para a alma e o espírito, para poder estar forte. Isso aí tem que vencer um dia após outro, porque a gente não sabe o que vai acontecer
Quer falar também, Gênesis? É uma assunto assim interessante, mas é bem complexo, né? Sim, sim. São vários fatores. Uhum. É o que você falou primeiro, o entendimento, né, do sacrifício de Cristo por nós, e assim, decisão. Eu acho que a nossa transformação é todo dia decisão, é você não decidir pelo pecado. Uhum. Ele vai vir o tempo todo, como você falou, ele vai vir, ele está na carne. Mas eu tenho a opção de ir, aceitar ou não aceitar, para ter o compromisso do pecado, todo dia ele vem, né? Mas eu decido Deus. É fácil? Não é. Nós como vocês falam aqui, a gente está na carne, não deixa eu errar, talvez eu joguei o meu, estou dando umas coisas e tal. Aí eu nem sabia que esse integrante dessa banda tinha se convertido. Aí quando ele se converteu, gerou um dia na banda, entre eles. Entendeu? Só que a conversão dele, a gente vê, né? Assim, tudo é tempo também, né? Mas assim, pelo atual, até hoje, ele se converteu de cara pegada, ele se afastou. Ele não decidiu mais. E a banda foi embora. Os caras ganharam dinheiro. Não ficaram mais com ele. Então Deus perdoou, ele estava com ele, mas foi a decisão dele. Né? E faz outras coisas. Quando a gente toma essa decisão, outros caminhos se levantam, a gente sabe disso. Né? A nossa posição de servir a Deus e caminhar com o futuro, nós sabemos que a decisão também, o entendimento, como você falou, é a decisão. Todo dia a gente decidir, né? Cristo, né? Cristo é a nossa vida. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque, como você falou, é idolatria. Assim, o que eu tenho entendido e aprendi até hoje, que tudo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Não é só buscar Deus existindo. Tudo que a gente põe acima é a nova de Deus, é você não correr se tornar. É idolatria. Se torna idolatria. Pode se tornar um ídolo. Só que eu não estou me referindo a essa idolatria involuntária. Eu estou me referindo à idolatria voluntária, ou seja, você tem um outro Deus na sua vida. Específico. Exatamente, porque a mãe que ama muito o filho, isso idolatria, mas é algo involuntário. Você servir a outros deuses, não, é diferente. É um pecado menor ou maior? Oi? É um pecado maior ou menor diante de Deus? Ô Gênesis, eu nem vejo isso como pecado. Eu não posso atribuir um pecado a uma mãe que ama muito o seu filho. Agora, é uma falta de sabedoria da parte dela. É uma falta de sabedoria da parte dela. Porque ela amando mais a Deus, estaria amando muito mais o seu filho. Porque eu duvido que alguém possa fazer mais pelo seu filho do que a Deus. Oi? Porque tudo em excesso já se torna. Sim. E isso pode vir a cometer, ela pode vir a cometer pecado por causa disso. Só um minuto, Renato, deixa eu só concluir. Eu conheço uma família que o filho se foi meter em homossexualismo e a mãe seguiu os passos do filho. Aí já entra na área do pecado. Mas um amor muito grande, eu não posso atribuir isso como sendo um pecado. Isso, na minha opinião, tá? Agora, esse caso, sim, a mãe colocou o seu amor ao filho acima de qualquer coisa. Então, aceitou até o homossexualismo, como se fosse uma prática normal que todo mundo podia fazer. Aí sim, mas não o fato do amor demais, isso é meu ponto de vista, tá? Eu respeito quem pensa diferente, mas não convém fazer, até porque quando eu amo mais a meu Deus do que todas as coisas, aí sim eu tenho condição de amar a meu filho como meu filho precisa ser amado. Sabe por quê? Porque esse garoto precisava de uma disciplina, e é sobre isso que eu quero falar, que eu vou falar depois, tá? Sobre disciplina. Esse garoto precisava de disciplina e não de apoio. Quando ela apoiou a atitude do filho dela, ela está agindo contra o filho dela.
E eu espero que Deus, um dia, ele venha se arrepender, porque senão ela vai se arrepender amargamente do mal que ela fez do filho dela, apoiando a atitude dele, tá? O pecado não deixa de ser pecado porque meu filho comete um pecado. O meu pecado não deixa de ser pecado porque o meu pai, a minha mãe, ou seja lá quem for, comete aquele pecado. Ele não deixa de ser pecado, não. Ele vai permanecer sendo pecado, ele cometendo, ela cometendo ou não. Mas eu estava falando sobre disciplina, e depois eu vou fazer umas observações, um estudozinho sobre disciplina, a importância da disciplina, tá? Porque isso começou na igreja exatamente por falta de disciplina. Tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel. Ele viu Jezabel nascer, cometendo seus pecados, e não a disciplinou. Aí a erva daninha caiu na horta, cresceu, você não cortou, matou a sua plantação. E muitos dos servos de Deus haviam se prostituído com ela, porque faltou disciplina no começo. E eu gostaria depois, a gente vai fazer um estudo sobre a importância da disciplina. E hoje em dia, o mundo está dizendo aí que eu não posso mais disciplinar meu filho, tá? Aí a palavra de Deus diz: corrige o seu filho com a vara para levá-lo do Seol. Se você não corrige o seu filho, amanhã ou depois ele vai até a sepultura. Então, eu gostaria de depois fazer um estudozinho sobre disciplina. Já são 10 horas, tá? E a gente vai encerrar por hoje. A gente vai começar daqui, na aula que vem, a partir das consequências da tolerância sobre essa mulher Jezabel, o que iria acontecer naquela igreja, tá? Esse estudo está complicado não, está longo, né? Já é o segundo domingo. Mas que Deus nos abençoe. O importante é a gente crescer e entender. Estou errado, meu pastor? Amém? Vamos orar. Você quer falar, Renato? Por favor. Não entendi, Renato. Uhum. E quando a questão de Abraão, Isaac, exatamente o que Deus fez com Abraão, foi provar a bênção que era a bênção, a herança dele, Deus provou com relação a Abraão, com relação ao filho dele, né? A relação de Abraão com relação ao filho dele, né? Isso é muito sério, porque para entender isso, para viver isso na prática, entender isso na prática, com relação à disciplina, eu acho que uma das grandes questões que se tem uma redução é que se vê apenas o castigo. Disciplina não é castigo, é correção. Sim, nós vamos falar sobre isso. A importância da disciplina, nós vamos falar sobre isso. Não é apenas castigar, mas mesmo de uma geração. A disciplina tem uma finalidade. Não é o castigo, tem que fio o castigo, mas sim a correção. Por isso a luta, por isso que Deus corrige o piano, porque Deus sentiu de corrigir, não apenas de castigar. Nós temos uma geração que a gente Quando o problema, Renato, quando o problema for resolvido, abraça e beija. Quando o problema for resolvido, abraça e beija. Não é castigo, é disciplina. porque você sabe que se você não corrigir, o que vai acontecer? A igreja te atira. Olha o que não houve a correção, tolerou, não houve a correção. Olha a consequência que teve na igreja. Olha o atraso que trouxe naquela igreja tão próspera. Uma igreja tão próspera, uma igreja cheia de virtude. Olha o prejuízo que trouxe. Famílias enlutadas, nós vamos ver isso.
O castigo foi famílias enlutadas. Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, pelos privilégios de estarmos estudando e aprendendo com a Tua Palavra, Pai, os fundamentos, os princípios da Tua Palavra, e que nós sejamos sábios o suficiente para colocá-la em prática na nossa vida, Pai. Senhor, nós não podemos e não devemos passar a mão sobre o pecado, Pai, mas sim, Pai, disciplinar, corrigir, para que volte, Senhor, ao prumo, ao rumo, ao norte. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Continue conosco durante todo esse dia, o culto que ainda teremos, que tu receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e que a tua palavra que será ministrada possa trazer alimento sólido espiritual para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.